É ao FMI que os países recorrem quando passam por grandes dificuldades econômicas. E hoje na série O Que É, vamos conhecer e entender o Fundo Monetário Internacional, que, ao contrário do que muitos acham, vai muito além de apenas dar empréstimo aos países. Acompanhe o vídeo e entenda realmente como funciona essa organização, qual é seu papel, sua função, seus objetivos e muito mais. Para valorizar a nossa pesquisa e apoiar a criação de novos conteúdos, considere se inscrever aqui no canal e avaliar o vídeo. É o maior incentivo que nós temos aqui da produção para continuar trazendo mais e melhores vídeos a vocês. Todos os países têm o total controle e autonomia sobre suas contas, finanças, investimentos e orçamentos. Mas apesar disso, existe há quase 80 anos uma organização supranacional que tem o papel de estabelecer regras nas relações financeiras da economia internacional. O FMI foi fundado numa conferência internacional que durou 21 dias em julho de 1944, nos Estados Unidos, a chamada de Conferência de Bretton Woods. No entanto, foi formalmente criado e iniciou sua atuação no ano seguinte, em 1945, e homologado pela ONU apenas em 1966. A Conferência de Bretton Woods foi quando os 44 países de maior industrialização do mundo da época se reuniram para estabelecer as novas relações comerciais e financeiras. Fundaram a tão famosa ONU e a partir daí surgiram as agências especializadas para dar apoio e fiscalização, como o próprio FMI, além de outras como a FAO, OMS, Unesco, o Banco Mundial e por aí vai, que apesar de serem consideradas agências especializadas ou braços da ONU, são independentes e possuem sua própria administração, regulamentação e orçamento. Não vou me aprofundar, pois já tem um vídeo explicando em detalhes a Conferência de Bretton Woods, vai estar aqui na descrição. Contudo, o FMI foi fundado inicialmente por 29 países, incluindo o Brasil, e surgiu numa época, por exemplo, em que Hitler ou Getúlio Vargas ainda eram vivos. A Segunda Guerra Mundial estava ocorrendo e a Guerra Fria estava apenas começando. No momento em que ele foi fundado, ajudou na reconstrução do sistema monetário internacional, do pós-Segunda Guerra, que foi um período muito delicado para o mundo, especialmente para os países europeus, que estavam com suas economias, finanças e infraestruturas totalmente desgastadas, ou se não, completamente despedaçadas. Isso sem dizer as políticas usadas na década de 30, que ficaram conhecidas como empobreça seu vizinho, que primava pelo aumento de tarifas para reduzir os déficits na sua balança de pagamento. Ah, e claro, a Grande Depressão de 1929, ou a Crise de 29, que acabou perdurando por cerca de 15 anos e deixou cicatrizes profundas nos países e no sistema econômico internacional, onde percebeu-se que num mundo cada vez mais globalizado, o quanto o colapso de apenas um ou dois países poderia afetar toda a cadeia comercial que ele ajuda a sustentar. Por isso, convinha a criação de um fundo que emprestaria dinheiro a países em crise, para assim evitar que um colapso interno tivesse efeitos na economia internacional. E o FMI surgiu justamente sob o pretexto de garantir a estabilidade econômica e evitar que esses grandes problemas financeiros e econômicos como o que ocorreu em 1929 aconteça novamente, além de ajudar e apoiar em conjunto com o Banco Mundial na recuperação financeira dos países no pós-guerra. Os seus objetivos no mundo de hoje são basicamente os mesmos de antes, que é facilitar o comércio entre países, fomentar o emprego, um desenvolvimento econômico sustentável, evitar grandes desvalorizações das moedas nacionais ou grandes déficits na balança de pagamento e até reduzir a pobreza, na qual pode ser resumido e englobado na preservação da estabilidade econômica mundial.
já que o século passado mostrou o quanto a estabilidade seria importante para evitar grandes catástrofes. Contudo, vale pontuar que o FMI atua apenas para ajudar países que estão passando por crises internas, problemas financeiros e econômicos, mas não concede empréstimos para o desenvolvimento estrutural dos países, tal como construção de rodovias, saneamento básico ou energia. Esse é o papel de outra instituição, o Banco Mundial. A sua sede fica na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Ela é tradicionalmente presidida por europeus, sendo atualmente a búlgara Kristalina Georgieva que ocupa este cargo. A instituição nos dias de hoje detém 189 países como membros, na qual cada país é responsável em contribuir financeiramente com o fundo, que será usado caso seja necessário. Sendo que quanto mais o país contribuir com o fundo, maior será seus empréstimos e poder de decisão dentro da organização, nas suas votações e tomadas de decisões. São as chamadas de cotas de participação. Os Estados Unidos hoje é o que detém a maior cota, chegando a mais de 17%, enquanto o Brasil possui apenas pouco mais que 2%. A estrutura da associação é composta basicamente pela Assembleia de Governadores e o Conselho de Diretores, sendo a Assembleia de Governadores representada pelo chefe do Banco Central ou o ministro da Fazenda de cada país membro. No caso do Brasil, o Ministério da Fazenda foi extinto em 2019, dando lugar ao Ministério da Economia. No entanto, a Assembleia de Governadores se reúne apenas uma vez ao ano e é o órgão que detém maior hierarquia e poder dentro do FMI. Contudo, por haver apenas uma reunião no ano inteiro, os governadores elegem um conselho de 24 diretores para lidar com as atividades diárias da organização. Mas talvez você possa estar se perguntando como e de que jeito que o FMI realiza seu trabalho para assegurar essa tal de estabilidade pelo mundo. E isso pode ser resumido em 3 atividades básicas. A primeira e mais conhecida são os empréstimos aos países, que quando passam por alguma crise na sua balança de pagamentos, grandes dificuldades econômicas ou quando precisam de recursos financeiros para fazerem uma determinada política social ou estrutural, recorrem ao fundo do FMI. Contudo, vale pontuar que para emprestar dinheiro a uma nação, o FMI exige a implementação de algumas políticas e ajustes em sua economia, o que inclui várias metas impostas pela organização. Um exemplo dessas metas é a privatização de empresas públicas, aumento de impostos, redução do funcionalismo público e por aí vai. A segunda forma que o FMI realiza o seu trabalho é através do monitoramento das políticas econômicas dos seus países membros, tanto a nível nacional, regional e global, na qual é realizado muitos constantes estudos e visitas aos países para discutirem as políticas monetárias, fiscais e regulatórias, a fim de dar recomendações no geral às autoridades dos países, sugerir algumas mudanças, alertar sobre os riscos e assim prevenir futuras crises, garantindo a prosperidade e estabilidade econômica aos seus afiliados. A terceira atividade que o FMI realiza é uma assistência técnica e treinamentos aos seus países membros, que vai desde práticas administrativas, gerenciamento de gastos, políticas monetárias e bancárias para auxiliar no seu desenvolvimento econômico. Uma curiosidade bastante interessante sobre o FMI é que ele tem sua própria moeda, a chamada de DES, ou Direito Especial de Saque. Foi criada ainda lá em 1969, mas começou a ser utilizado apenas em 1981. Entretanto, a DES é utilizada somente entre os bancos centrais dos países, não pela população em geral, sendo que as nações podem trocar suas reservas em DES por outras moedas com o aval da organização, como o dólar,
euro, libra, iene, até mesmo o real brasileiro e por aí vai. Uma outra curiosidade é que nem todas as nações fazem parte do FMI. Como já dito, no total são 189 países, quase todos, mas, por exemplo, a Coreia do Norte, Cuba, Andorra, Liechtenstein, Mônaco, Tuvalu e Nauru não fazem parte do fundo e, consecutivamente, não detêm nenhuma ajuda ou apoio caso necessitem. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional é uma das grandes peças do cenário internacional, sendo que a organização não só empresta dinheiro em situações emergenciais, mas também monitora e fornece uma assistência técnica e treinamentos aos seus membros, tendo uma enorme influência até mesmo nas políticas domésticas dos países. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns outros vídeos que fiz há algum tempo que podem ajudar vocês a entender melhor esses assuntos. Não se esqueça do like e verificar se você já é inscrito aqui no canal, pois assim você estará apoiando e fortalecendo a nossa pesquisa e trabalho. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.